Seja muito bem-vindo, bem-vinda. Este é o canal Lightworkers, Trabalhadores da Luz. Nossa missão aqui é ajudar a humanidade, a quem desejar despertar e expandir sua consciência para entender o sistema no qual estamos e o evento que vai acontecer chamado Ascensão. Convidamos então você a percorrer o nosso conteúdo, que aborda vários assuntos, e se desejar, inscreva-se, continue conosco. Olá, boa noite a todos, boa noite família, canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Um astrônomo, que chamaremos de Antônio, morador de Oeiras, Portugal, conseguiu imagens de Marte em 1999. Ele usou um telescópio de 10 polegadas e uma câmera CCD, Change Coupled Device, acrescentando um computador capaz de processar imagens e um software específico. Ele investiu $3.000. Foi algo notável. Aqui vemos a imagem captada pelo cidadão em 1999 e, ao lado, vemos uma imagem de Marte feita em 1956 por um astrônomo profissional. E a do profissional logo nos chama a atenção. O registro torna-se muito mais intrigante quando descobrimos que, em 1956, Marte estava 2 vezes mais distante da Terra quando essa foto, supostamente profissional, foi feita. Aí, a nossa atenção se volta para a NASA e suas imagens do planeta vermelho. A sonda 2001 Mars Odyssey, que carrega o TEMIS, um sistema de imagens CCD capaz de capturar imagens térmicas infravermelhas, incluindo o veículo de lançamento, o centro de controle, o sistema de rastreamento e o pessoal da Terra, engenheiros e cientistas, tudo para analisar imagens de Marte, custou a bagatela de $300 milhões. A sonda está ainda em órbita. A equipe da agência teve que, inicialmente, processar mais de 3.000 imagens. Então, só para registro, a sonda tem 23 anos em órbita, já armazenou 17,1 terabytes e enviou esses dados para a Terra, já completou mais de 100.000 órbitas ao redor do planeta Marte, e continua a sua missão. Em 27 de março de 2002, a TEMIS emitiu um comunicado à imprensa chamando a atenção para a imagem do dia, que, segundo a agência, deixou o público em polvorosa. Quem dera, quase 250 imagens depois, nenhuma, repetindo, nenhuma, tinha cores naturais. Em 1º de outubro de 2002, cerca de 2.000 imagens foram liberadas e sim, questione todas que possa ver, sejam de missões passadas ou atuais. Filmes com roteiros diversos, como Missão Marte, Perdido em Marte, entre outros, mostram a aridez do planeta. Em relação ao filme Missão Marte, que já assisti mais de 10 vezes, ele traz uma introdução interessante, mostrando que a Terra teria sido semeada e a vida humana teria surgido do mar, passando por vários estágios de evolução, sendo que o nosso código genético tem relação com o planeta Marte, que após uma catástrofe teve a sua vida encerrada e todos os habitantes se foram em suas naves para a galáxia mais próxima, sendo responsáveis então pela semeadura da Terra.
Temos aí um monumento muito interessante, algo que chamou muita atenção na época, na região de Sidônia, e foi registrada pela sonda Viking e foi batizada como The Face, a face. Segundo Sitchin, teria sido um monumento erguido onde descansa o Anuna Alalu. Entretanto, ao longo do tempo, as agências espaciais tentam desmistificar essa anomalia na superfície do planeta. No filme, a face, na verdade, era um ponto de encontro, onde um ser imenso ficou para trás e, uma vez o código genético sendo preenchido com a parte correspondente à da humanidade, destrava um código e surge um grande salão onde este ser recebe os astronautas e, em lágrimas, mostra o que houve não só com o planeta e o que temos como espécie em ligação com eles. Na linguagem da verdadeira luz, o ser e um dos astronautas conversam e o astronauta decide não voltar mais para a Terra, mas sim ir embora, digamos assim, para casa, com aquele ser que esperou por tanto tempo pela humanidade na superfície de Marte. Ele então é colocado em um tubo que vai se enchendo com líquido até cobrir o astronauta totalmente. Ele descobre que naquele fluido ele conseguia respirar. E o final nos leva a, dentro daquele roteiro, supor que os marcianos se adaptaram ou a um planeta aquático ou, naquela hora, aquele astronauta foi protegido na viagem em um fluido que facilitaria a sua adaptação ao que tiveram que encontrar em outro mundo para viver. A Cláudia contou o filme todo. Que nada, ele tem muito mais a oferecer. E é lindo ver como os que chamamos marcianos no filme expressam um profundo amor pelos humanos que beira ao amor dos arturianos. Voltando à imagem do planeta, para pesquisar é preciso que toda a imagem esteja em alta resolução, mas parece que as imagens no site da agência agora não são mais disponibilizadas com alta resolução, então ficam mais difíceis para análise. Um insider de nome Banff surgiu em um site independente e respondeu algumas perguntas em uma discussão sobre o planeta vermelho. Ele disse que sabia a razão da falta de qualquer cor real nas imagens enviadas pela missão Odyssey. Ele disse que dava trabalho fazê-las porque cada cor era tirada com cerca de 1 segundo de intervalo. Primeiro tira-se a cor vermelha, depois a azul, e os pixels precisam se alinhar porque a sonda vai viajando sobre a superfície do planeta e às vezes ela oscila e precisa se tirar distorções, e ele chama todo o registro de geométrico. Ele diz que a câmera era ruim, principalmente o conjunto de detectores, e que toda luz dispersa que entrasse precisava ser removida. É o campo plano. A câmera não tem filtros vermelho, verde e azul, então elas estão, as cores, em comprimentos de onda. Só a Mars Express tem um radar de penetração no solo. Calibramos, disse ele, as faixas de cores com filtros monocromáticos. Em 1976, quando a sonda Viking começou a enviar imagens de Marte, havia dezenas de monitores de vídeo espalhados pela sala de controle, e seria uma imagem histórica. Quando a imagem chegou, veio um céu azul, um solo marrom avermelhado, rochas cinzas e verdes, e alguém disse: "Nossa, parece o Arizona!" 2 horas depois, um técnico começou a mudar
o céu azul para alaranjado em cada monitor. Ele ia fazendo a alteração e o responsável pelo projeto chamado Gil foi atrás do técnico e ia restaurando as imagens quando foi repreendido pelo diretor supremo do projeto, que disse: se você fizer algo do tipo novamente, você será expulso do projeto para sempre. E a ordem dada àquele diretor tinha vindo de cima. Mas Gil não ficou em silêncio. Ele declarou que se a poeira atmosférica estivesse espalhando luz vermelha e não azul, o céu pareceria vermelho. Mas como o vermelho seria pelo menos parcialmente removido quando a luz atingisse a superfície, a luz solar direta, uma reflexão da superfície, faria a própria superfície parecer mais azul do que vermelha. Haveria menos luz vermelha na iluminação da luz solar direta para refletir. Ele chamou este fenômeno de dispersão de Rayleigh. As moléculas de tamanho similar de todas as atmosferas planetárias, nitrogênio, atmosfera de dióxido de carbono, atmosferas de hidrogênio também em Júpiter e Saturno, elas produzem céus azuis quando a luz do Sol passa por elas. Acredite ou não, essas imagens foram feitas originalmente pelo Hubble em 1997 e nós temos embaixo uma visão do Valles Marineris. E tudo isso foi conseguido através do Pathfinder Landing Site. Então, não sabemos por quanto tempo esse conteúdo ficará por aqui. Aproveite para refletir, aproveite para pensar que o planeta Marte pode não ser um planeta vermelho. Queremos deixar essa reflexão hoje para vocês. A resolução da imagem do cidadão foi protegida, como dissemos, com um telescópio amador de 10 polegadas olhando através da atmosfera da Terra, através de 54 milhões de milhas. A característica das imagens calibradas para os desertos marcianos de cor salmão são as mesmas, incluem-se na imagem do Hubble, mas com uma resolução muito maior. Há uma dispersão de céu azul claramente definida ao redor do limbo do planeta. A verdade a respeito das cores do planeta Marte é que ele tem um céu inconfundivelmente semelhante ao nosso, e é exatamente o oposto do que, ao longo de todas essas missões, ao longo de toda a nossa história, esta agência NASA tenta nos fazer acreditar todos os anos, criando variedades de imagens marcianas alteradas. Algo que não podemos deixar de fora é a informação que sim, na superfície de Marte, às vezes acontece uma violenta tempestade de poeira. Isso significa uma quantidade significativa de movimentações em sua superfície, revelando algumas coisas e encobrindo outras. Finalizamos com uma declaração que foi feita lá em 1976 de uma fonte oficial, um ex-oficial de relações públicas do projeto, e Van der Wood disse assim: tanto Ron quanto eu éramos responsáveis pelo controle de qualidade das cores das fotografias do Viking Lander, e o Dr. Mutch, líder da equipe de imagens da Viking, nos disse que recebeu uma ligação do administrador da agência pedindo que destruíssemos o negativo do céu azul de Marte criado a partir dos dados digitais originais. Destruir dados oficiais? Isso é muito bizarro e nos leva
há questionamentos. Por que esconder as verdadeiras cores de Marte da humanidade? Por que ordenar ao chefe da equipe que eliminasse uma peça de evidência histórica no arquivo oficial da missão, se a divulgação inicial teria sido supostamente um erro técnico? Seria esse registro uma parte importante da história do nosso sistema solar? E essa agência eliminando erros científicos em sua exploração e tirando fora a possibilidade de que o ambiente possua vida, uma vida extraterrena? Por que investigadores da missão Viking foram ameaçados de expulsão pelo diretor do projeto por simplesmente ajustar os monitores à imagem original? Aqui vemos um planeta mais pálido. Muitas décadas se passaram e alguns de nós estão vivenciando o processo de despertar. A tecnologia tem avançado e uma nova geração pode revisitar aquelas imagens originais de Marte, se desejar buscar a verdade e fazer pesquisas que valham a pena. Podem investigar por si mesmos esse capítulo bizarro, onde já temos uma história da nossa espécie, a espécie humana, totalmente distorcido. Agora vemos também uma história marciana totalmente alterada. Nos últimos anos, Marte voltou a ficar na berlinda por causa das corridas espaciais, por causa das competições espaciais tentando colonizar o planeta. Deixamos vocês com uma última imagem. Seria vegetação? A justificativa é que um composto vulcânico se espalhou pela superfície marciana na região Terra Meridiani. Essas manchas esverdeadas foram chamadas de Meridiani Sinus. Então, uma pergunta deve ser feita: o que é essa coisa verde? Olhando mais uma vez para a imagem extraordinária do cidadão de Portugal, fica claro que Marte não é realmente vermelho. Nunca foi. Embora possa parecer visualmente através de qualquer telescópio decente, ou até mesmo quando olhamos para o céu noturno, ele aparece como um planeta alaranjado. Um astrônomo chamado Earl Shipler declarou o seguinte: a presença dessas vegetações indicam em Marte um mundo vivo. A evidência está nas áreas azuis verdeadas e nas mudanças em sua aparência. A vegetação apresentaria exatamente a aparência mostrada e nada que conhecemos além de uma vegetação poderia mostrar. A mudança sazonal que os varre é metabólica, mostra tanto crescimento quanto decadência e proclama uma constituição orgânica como somente uma vegetação poderia produzir. E ele acrescenta: o azul esverdeado se transforma em ocre e revive novamente em azul esverdeado, assim como a vegetação faz na Terra na estação apropriada, sob o estímulo do Sol e água. Certas grandes áreas escuras, como Pandora e Fretum, às vezes se torna marrom chocolate e ocre, a cor de planetas mortos. Essas mudanças sazonais têm sido interpretadas como vegetativas, embora a atmosfera esteja quase desprovida de oxigênio. Mas se houvesse oxigênio suficiente para sustentar vida e se a exaustão fosse extremamente lenta, é concebível que a evolução da vida possa muito bem ter acontecido na superfície do planeta Marte. E aí fica a sua escolha.
O que você pensa a respeito? Gratidão por acompanhar e apoiar o canal, gratidão àqueles que têm nos ajudado, principalmente nesses 2 últimos meses, nas nossas dificuldades aqui na plataforma. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento e principalmente muita da verdadeira luz.